Estudar deveria ser uma obrigação cristã. Gente, eu gosto muito desse assunto. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, comentar a sua opinião. Aqui eu falo quase sempre sobre política, mas eu também gosto muito de falar sobre Deus, livros e afins. Então, não deixe de se inscrever se você gosta desse e outros assuntos correlatos. Muitas vezes as pessoas acham que Deus ele só se manifesta através de grandes milagres, profecias, curas extraordinárias, pregações que te arrepiam, músicas que fazem você se emocionar. Mas quantas vezes Deus ele não se manifesta através de um atendimento humano de um médico quando você está passando mal, de um policial que atende, que te protege, de um advogado que resolve um problema para você e cobra um valor justo, de um professor que te ensina com afinco e dedicação. Deus ele é infinitamente criativo, não é à toa que ele nos fez a imagem e semelhança dele. E olha só, nós somos criaturas totalmente diferentes umas das outras. Uma pessoa gosta de um determinado assunto, outro gosta de outra coisa. Nós temos personalidades diversas, a nossa digital é diferente em cada um. Então, mesmo sendo a imagem e semelhança de um Deus uno, somos diferentes, porque Deus, ele é criativo, ele é inteligente, ele tem sobre si todos os talentos. Deus é maravilhoso e nos fez a imagem e semelhança dele. E por que eu falo que estudar deveria ser uma obrigação cristã? E olha, é bom abrir um parêntese aqui. Eu sei que muitas pessoas não têm oportunidade de estudar mesmo, mas são uma minoria. Porque existem dificuldade para estudar e existe a impossibilidade. Eu vou dar 2 exemplos. Eu sempre tive que batalhar muito pelos meus estudos. Quando você me vê com essa carinha de patricinha, parece que, né, eu tenho alguma herança, alguma coisa. Não, gente, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu precisei batalhar muito para conseguir me formar em direito. Enfim, eu lembro que eu consegui passar no Instituto Federal para fazer o ensino médio. E eu fui aconselhada pela minha própria família a não ir, porque tinha que estudar integralmente e eu precisava trabalhar. Mas mesmo assim eu fui e pleitei bolsa. Enfim, é uma longa história que eu conto depois. Foi difícil para mim, mas eu mesmo assim eu insisti, eu persisti. Mas pro meu pai, por exemplo, foi impossível na época. Meu pai, ele começou a trabalhar desde criança, mas ele morava no Sergipe, ele teve que vir para Minas Gerais para trabalhar com 12 anos de idade, ele trabalhava em carvoeira, fazendo carvão. Então ele precisou migrar de um estado muito pobre, de um lugar muito pobre, para tentar conseguir um trabalho melhor, conseguir qualquer trabalho que fosse. E assim, ele começou a trabalhar. Depois, ele já trabalhou com tanta coisa, já tirou leite de vaca, já fez um monte de coisa na vida, até que hoje ele consegue ser um microempresário, né? Ele tem um bar. E, assim, hoje ele poderia tirar um tempo da semana dele para estudar, mas ele se diz que já tá muito velho para essas coisas, enfim, né? Mas ele não teve oportunidade quando ele era criança. Ele é semi-analfabeto. Ele não concluiu ensino fundamental, ensino médio. Ele só fez até a 4ª série, se eu não me engano. Então, para ele, realmente foi quase que impossível, né? Porque ele precisava passar o dia inteiro em uma carvoeira, trabalhando. Esse é o nosso país, né? Então, eu tenho certeza que Deus não viu que ele não estudou por negligência. Foram as circunstâncias. Mas, no geral, as pessoas elas têm dificuldade para estudar, mas não impossibilidade. Hoje tem Bolsa Família, tem um monte de coisa que possibilita que você possa ter uma mínima ajuda estatal para poder, enfim, ter suas necessidades básicas atendidas. Mas não queria entrar nesse ponto, mas eu precisei fazer esse parêntese, porque eu sei que tem algumas pessoas que a educação é inviável. Mas para a maioria das pessoas, mesmo que seja muito difícil, é possível. E para essas pessoas, eu vejo que elas deveriam ver o estudo, nós deveríamos ver o estudo como uma obrigação cristã. Porque, veja, nós temos um caso recente no Brasil, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando em 1º de março de 2026, recentemente foi publicado um estudo da cientista Tatiana Coelho, aqui do Brasil, com o estudo de uma proteína chamada poliamilida, algo assim, pode ser que eu pronunciei errado, mas, enfim,
esse estudo dela pode propiciar a volta a andar de pessoas paraplégicas, paralíticas. O que há de mais belo e bíblico do estudo de uma mulher, fruto de décadas de estudo, de pesquisa, fazer uma pessoa voltar a andar? Isso não é lindo? Mas, por outro lado, nós temos uma cultura brasileira que incentiva as pessoas a que o maior sonho delas seja ser influenciador e fazer contrato com casas de aposta. Isso não é um sonho cristão. Nem só pelo dano que você pode gerar para a vida de outras pessoas, as influenciando a apostar o seu suado dinheiro em casas de aposta, mas o desperdício intelectual que você está tendo. Você poderia fazer descobertas, estudos, ser um profissional que engrandece o nome do Senhor, mas você preferiu ser inútil. Você preferiu não fazer nada. Você preferiu não estudar, não crescer. O seu crescimento, ele não é só para te enricar. Tem muita gente que acha que vai estudar, que vai vencer na vida, que vai ser empresário, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas é só para se enricar. Também isso não é cristão. Porque a gente não pode pensar só em si, mas no outro. Até essas pessoas que querem estudar só para enricar, a gente tem que questionar, né? Mas o estudo, ele tem que dar frutos coletivos. Não é à toa que São José Maria Escrivá dizia assim: para o cristão, para o apóstolo moderno, 1 hora de estudos é 1 hora de oração. Olha só, nós estamos desenvolvendo o nosso cérebro. Pelo contrário, hoje as pessoas só querem ficar fritando o seu próprio cérebro em redes sociais o tempo todo. Olha que desperdício. A gente poderia estar dando muitos frutos para o reino de Deus. Seja nas profissões, seja em qualquer área. Na medicina, que é uma forma mais plausível, né? Aliás, palpável de verificar. Mas também em outras áreas. Você poderia ser um professor infinitamente melhor do que você é hoje se você se agarrasse ao estudo, à profissionalização e especialização, transformando assim vidas de outras pessoas. Você poderia ser, no meu caso, né? Eu poderia ser uma política melhor, resolvendo problemas para minha cidade, problemas de fome, de insegurança alimentar, de segurança, se eu me dedicasse mais à pesquisa. E veja, esse vídeo também é uma autocrítica. Por mais que eu me considere uma pessoa estudiosa, eu preciso melhorar muito. Então, se eu me dedicasse mais, se eu me debruçasse mais, eu tenho vários livros sobre administração pública, sobre poder legislativo. Se eu me dedicasse mais, eu poderia dar soluções melhores para as pessoas que eu represento. É incrível como o estudo está sempre ligado a um desenvolvimento pessoal que pode reverberar num desenvolvimento social. O estudo não é um fim por si só. Se fosse, não existiriam as universidades com centenas de séculos que têm um ensino coletivo. Até o ensino é coletivo, você estuda em uma sala de aula com dezenas de pessoas. Vocês compartilham estudos. E eu fico tão triste quando eu vejo uma pessoa que não quer fazer faculdade, uma pessoa que não quer se desenvolver, que não quer se especializar. Eu entendo, tá, gente, que tem pessoas que preferem ficar no lar, cuidando da sua criança. Mas isso é uma vocação. Se a pessoa sentiu no coração a vontade de Deus de permanecer onde está, beleza. Mas ainda que ela fique no lar, ela pode estudar como criar melhor os seus filhos, como entender o temperamento dos seus filhos, como ser uma mãe melhor, um pai melhor, enfim. Eu vejo que o estudo, os bons estudos, eles nos aproximam, aprimoram a nossa vocação principal. E, de outro lado, se você não estuda, você está sendo negligente com a vocação que Deus te deu. Ai, gente, essa é uma coisa que eu tenho tanto medo. Eu temo a Deus nesse sentido, de ser cobrada por aquilo que eu poderia fazer, poderia ser, mas que pela minha negligência e pelas minhas inclinações aos meus pecados, a minha preguiça, a minha procrastinação, a minha vontade de ficar rolando a tela do celular. Imagine chegar no final da sua vida e Deus te perguntar, aliás, Deus te mostrar, olha, isso tudo você poderia ter feito se você tivesse estudado, trabalhado mais. Aqui eu não tô falando de pessoas que ficam trabalhando e estudando até exaustão, não, tá, gente? Tô falando com equilíbrio. Interpretem como vocês quiserem, mas saibam que eu estou falando de forma equilibrada. Nada demais é bom. Todo excesso, ele não é bom. Todo excesso, ele demonstra uma falta, não é mesmo? Então, quando chegar no final da vida, Deus mostrar um cenário, olha, você poderia ter sido isso, isso e isso, mas você não teve coragem de se agarrar às oportunidades que o estudo te dava, que o trabalho te dava, você não foi corajoso o suficiente.
não foi determinado o suficiente. Eu sei que Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, mas eu gostaria de viver a plenitude de Deus para mim. E os estudos, eles são a ponte. É engraçado como Deus, Ele age na sabedoria, na razão. Não é à toa que São João Paulo II diz uma vez, fé e razão são duas asas humanas que nos levam a conhecer mais perto de Deus. Enfim, que esse vídeo tenha te inspirado a voltar aos estudos, a lembrar dos seus sonhos e que Deus habita nos livros. Deus habita no seu esforço de conhecer mais, conhecer tanto as matérias que você gosta, né? Seja o conhecimento de Deus através do estudo teológico da Bíblia e da tradição. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, compartilha para umas 5 pessoas. Quero continuar aqui no canal e eu tenho certeza que se você compartilhar, a gente pode chegar a mais pessoas. Tchau, tchau!